Gente, mais um programa e hoje entrevistando, conversando, né, na realidade, uma pessoa muito especial que é a Lena Bentes. Boa tarde a todos. É uma pessoa da sociedade que eu faço parte, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, que foi a primeira sociedade teosófica no Brasil. Sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e faço parte já há um bom tempo, eu, meu esposo, e nós temos assim um prazer muito grande em ter essa oportunidade de falar a respeito dessa escola, como uma escola iniciática, mas mais ainda, Marco, pela amizade que a gente consegue ter por todas as pessoas que passam por essa escola, que realmente significam a família espiritual JHS. Isso é muito bom. Eu me emociono. Eu vejo que sim, mas eu acredito que a tua emoção vem a partir do amor que a gente vive para quem realmente entende todos os avatares que passam pela face da Terra. E Henrique José de Souza foi um avatar, é um avatar. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Krishna, de Buda, nós estamos falando de uma sucessão avatárica. Hoje nós falamos de Maitreya Buda, mas não importa, não entende quem é Maitreya Buda, não entende quem é JHS, fale de Jesus, fale de Maria, mas viva o amor que esses seres trouxeram para a face da Terra. Então eu acredito que essa emoção que você tem é a mesma emoção que eu tenho. Por quê? Porque arrepia, porque faz bem, alimenta a alma. Vocês estavam... Eu ouvi o programa de vocês, o anterior, e eu achei o máximo a estreia, aquela coisa toda de vocês falarem e falar sobre a cura prânica, falar sobre lei do perdão, falar sobre alimentação, falar sobre respiração. São tantas coisas boas e esta escola iniciática do professor Henrique José de Souza e dona Helena Jefferson de Souza traz tudo isso. E como a gente fala de sucessão avatárica, não poderia ser outra coisa, porque a cura prânica, qual é o mestre? Sim, mestre Shokoku Sui. Para mim, eles são da mesma árvore genealógica. Com certeza, com certeza. São tulcos, do outro. Sim, e fica muito fácil a gente falar. E tem muita gente boa hoje trabalhando com tudo isso, sabe? Helena, sabe o que eu queria aventar para você aqui? Uma coisa que eu tenho falado para as pessoas. Na Renascença, existia um avatar, vamos dizer assim, que não foi revelado. Mas isso se dividiu entre as consciências. Miguel Ângelo, Rafael, Leonardo da Vinci, tudo. E existe um avatar chamado Maitreya que entra em 2005, né? E eu falo para as pessoas assim, observa, quem tem mais idade, lógico, o que você pensava em 2005, como era a sua consciência em 2005 e como você está hoje. Você é outra pessoa. E você sabe, Marco, que a coisa mais maravilhosa mesmo, que toda essa história da humanidade trouxe, foi o que a gente tem que se chama livre-arbítrio, e até o livre-arbítrio para entender e sentir, como você disse, a partir de 2005, mas vamos voltar um pouquinho mais. Em 1900, Marcos, nós recebemos a humanidade recebeu um presente maravilhoso, que foi um saque contra o futuro. Dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, nós estudamos como realmente a vinda de 7 tônicas evolutivas. E essas 7 tônicas evolutivas, elas estão intrinsecamente ligadas a vários ramos da nossa vida, da arte, da medicina, da alquimia. Vamos tentar lembrar? Olha só. Todas, eu quero. Um foi o Gandhi, né? Sim, esses tem aqueles que foram os arautos e aqueles ligados à parte da política. Ligados como vaso de eleição. Isso. Um foi o Gandhi, Haile outro foi Ilacier da Abissínia, o rei, o Edward, que renunciou para casar com a plebeia. Leonardo, Mário Rosso de Luna, esse um polígrafo arauto, espanhol, né? Tem muitos livros fantásticos, ele fala da Atlântida, fala de tudo. Hirohito. O Hirohito do Japão, o da antroposofia, o Rudolf Steiner, né, que deu as bases para muita coisa, né, de medicina, de tudo. Faltou um. Príncipe Piemonte. Príncipe Piemonte. Na verdade, Marco, eu vejo assim,
de todas as Eles vieram fileiras dar uma e de tônica. todas, sim, eles vêm com um estado de consciência diferenciado, como todos nós temos, basta que nós exerçamos o livre-arbítrio realmente de trazer, de aflorar isso. Eu vejo que hoje em dia, este saque de 1900, ou o que aconteceu em 2005, hoje se acentua mais ainda. Quando você fala a respeito de uma ONG, quando você fala a respeito de constituir um centro cultural, etc., veja que todas as pessoas que estão ligadas à nova era, que todas as pessoas que estão ligadas a uma tônica evolutiva, todas sentem no coração a necessidade de fazer coisas boas para a humanidade. Só que ninguém dá aquilo que não tem. Então você só pode fazer a partir do momento em que você tem o quê? O start, a consciência de que realmente não tem mais para quem, não tem como delegar para o Messias alheio. O Messias somos nós. As forças contrárias vêm do mesmo tamanho. Sim, sim. Para impedir. Mas isso que é o interessante. Todas as pessoas que nós citamos funcionaram como arautos. E hoje os arautos somos nós. Dentro da Sociedade Brasileira de Obiose, ou dentro de uma iniciação, nós somos chamados de iocanãs. Iocanãs, como João Batista, aquele que anuncia a Boa Nova. Então, o que nós estamos fazendo, o que você faz, o que eu faço através, depois, se você me permitir, eu vou falar a respeito da Shakti, etc. Claro. O que a gente está envolvido nesse trabalho de trazer as boas novas para desta nova era, isso é o gostoso, isso é provar que a luz venceu. Essa frase é muito dita, a luz venceu, mas que luz é esta? É uma luz exterior? Que luz é esta? Onde ela está? E aí é o X da questão, é essa luz interior que nós trazemos, é esse Cristo interno que sem despertá-lo nós não conseguiremos startar nada e nem fazer nada. Até o princípio da doação, que eu achei o máximo que você falou em um dos seus programas, tem aquela pessoa, lembra que eu lembro muito daquele filme que é o Ghost, aquela hora do cheque que dá, ela puxa e ele vai, ele puxa porque ela quer doar, mas não quer. Então é fazer realmente com desprendimento. Fazer sem olhar quem e realmente fazer sem a intenção de ter aquilo de volta. Por quê? Porque quando você faz com desprendimento, obviamente que será o retorno, que terá o retorno. Então, tudo isso dentro dessa escola iniciática, nós vamos aprendendo através das tônicas que o professor Henrique José de Souza deixou. O mestre Choa Willer tinha uma visão muito diferente de doação. Tem um curso de Kriya Shakti, que é materialização usando o poder do pensamento, que ele diz, você não pode tocar trombeta ao doar, mas você pode sim pedir que essa doação volte para você, para sua família, em forma de prosperidade, de amor e tudo. É uma visão um pouco diferente, né? Mas é uma visão que dá para encaixar. Todas as pessoas que têm uma visão de vanguarda, uma pessoa que tenha essa condição do coração aberto, vamos colocar assim, né? Mas coração não com aquela coisa piegas fala-se muito de amor incondicional. Marco, eu, Lena Bentes, penso que, apesar de muito tempo e estudar bastante, até gostaria de perguntar para você, esse amor incondicional, para que a gente possa ter e doar para o mundo, precisaria que nós entendêssemos tudo. E se eu perguntar para você, por exemplo, nós conseguimos amar o nosso próximo, a nossa família, mas aquele mendigo que está na rua, ou aquele, não vou nem citar nenhum nome, mas por agora recente o que passamos no Brasil, mas se eu perguntar, você ama determinada pessoa? Eu não estou dizendo para concordar com o que a pessoa faz. Sim. Mas esse amor incondicional nos impulsionaria a termos que dizer amamos. A lei do perdão. Amo, etc. Aí entra essa lei do perdão que eu acho assim o máximo, quando você entende. Mas aí um dia eu escutei um pensamento de Buda e foi muito interessante. Um dia perguntaram a ele o que seria o perdão. E ele não respondeu. A pessoa ficou indignada, porque ele não respondeu. E com Tomás perguntou, como perdoar? O que seria o perdão? E ele continuou não respondendo. Qual a moral da história? Ele não chegaria até o perdão. Por quê? Porque o tempo todo ele teria o amor incondicional. Quem tem esse amor incondicional não precisa perdoar, até, né? Então você quando falou dos mendigos, dessa coisa toda, tem uma passagem de Buda que eu gosto muito, eu falo para as pessoas que estão passando por problemas, tudo.
ele vinha com os discípulos e um dos discípulos olhou uma pessoa bêbada, deitada. Aí ele falou: Buda, como não está a alma daquele ser? Aí ele falou: aquele ser, quando conseguir vencer a bebida, ele vai se iluminar mais rápido do que você. Entende? Porque a gente se prende a estereótipos, né? A gente se prende a determinadas coisas, convenções, e que, em verdade, são uma grande ilusão. É a grande maia em que nós vivemos. Então, esse amor, quando se fala, esse cuidado das pessoas, sabe? Quererem passar uma boa nova no sentido da alimentação, da respiração, como você falou, a lei do perdão, tudo que a cura prânica, haja vista aqui também, né? Tem o curso com você. A gente aprende muito, a gente aprende essa recíproca do amor. E é uma via de mão dupla, porque ninguém dá aquilo que não tem, mas em compensação, qual é a coisa que mais você dá e que mais você recebe? É o amor. Sim. O amor é incontável as experiências que você pode contar a respeito dele. Sim. Às vezes um sorriso, mas que você dá. Se você dá de forma falsa, obviamente, pela própria lei da energia, dá para sacar. Né? A gente sabe quem gosta da gente, quem não gosta, quem vai com a tua cara, quem não vai. Então você pode até dizer, eu te amo, mas em verdade você sente. Mas quando vem de dentro, aí dá essa emoção aí que você fala. Que a gente fica chorão, que a gente fica chorona. Eu gostaria até de falar também, até porque eu sou da Sociedade Brasileira de Obiose desde 99. Eu entrei para a série interna em 2001, 2 anos depois. Então, a eubiose tem graus, né? Tem o grau postulante, que é o peregrino, na minha época tinha o aprendiz também. Depois veio os graus propriamente ditos, Manu, Yama, Karuna e Astarote. São ensinamentos fantásticos. Depois você faz esses graus, que dura cerca de 4 a 6 meses cada um. Você entra para a série interna e tem direito de ler 10 mil páginas que o professor Henrique José de Souza deixou. Sim. E eu costumo dizer que se eu conseguir entender 5%, eu seria um gênio. Porque cada vez que você lê aquela carta, você entende ela de uma forma diferente. Cada carta. Sim. Se eu ler 10 vezes, eu vou entender 10 vezes de forma diferente. Então, o que esses mestres fazem, né? Eu costumo dizer que o professor Henrique José de Souza, ele ativa o seu mental abstrato. E o mestre Shokoku Sui veio simplificar um pouco, de levar do concreto para o abstrato. Que ele escrevia um livro, ele deixou uma vasta literatura, ele escrevia um livro e ele pedia para umas 20 pessoas lerem. Se alguém não entendesse alguma coisa, ele escrevia de novo. É outra tônica, entende? Mas o professor ele deixa as bases para a nova era. Sim, é essa nova era que faz com que aquele que é tocado, ele fala assim, me trazer-vos o novo estado de consciência. Aquele que não consegue me entender, em verdade, cria um mundo para que o dele, ele, como anunciador, como avatar, como, fique encoberto. E é o que geralmente a gente faz. Eu acho muito bonito os ensinamentos, porque independente da teogonia que a pessoa pertença, se você for um bom católico, cumpra toda a parte do catolicismo e você será maravilhoso. Se você for um bom evangélico, cumpra toda a parte de onde você pertence. Que a verdadeira religião é o amor. Até porque, pegando isso que você está dizendo, falamos a respeito da tônica do amor, mas o que significa essa religião que todos esses grandes arautos vêm trazer? É esse religar, esse Deus interno. Porque se você não se cristoficar, porque Cristo não quer dizer em Jesus ou Cristo, cristoficar é você realmente se tornar uma pessoa límpida, uma pessoa evoluída. Há quem diga que nós viemos aqui para sermos saudáveis, felizes e prósperos. Não. Nós viemos para evoluir.
E evoluir consiste em você realmente aprender, se autoconhecer, porque você não tem como auxiliar o outro se você, né? Se acontece um acidente, o que acontece no avião quando o ar fica rarefeito? A primeira máscara que cai, você tem que pôr em você para que você possa auxiliar o outro. A mesma coisa acontece com a iniciação, com a evolução. Se você não fizer por si, faze por ti que te ajudarei. Então, quando você se conhece, e com todos os conhecimentos que o professor Henrique José de Souza trouxe, Dona Helena, que era uma pessoa amorosa, Fantástico. amorosa a extremos, e hoje nós temos a sucessora dela, da Venerável Selene, que nós chamamos assim por um respeito, continua nessa tônica de amor, Selene Jefferson de Souza, e toda... O espaço que vocês têm em São Lourenço, Shakti, né? É da filha da Selene, neta, sim. Né, do professor. Neta do professor que ela trabalha junto com a Isso. Lísia. A dona Selene foi bastante entusiasta em relação à formação desse espaço, que se chama Espaço Shakti Nova Era, e foi feito com base em todos os ensinamentos do professor ligado a terapias, tá? Terapias integrativas, mas não só terapias, como também cursos, palestras, oficinas, chegar à comunidade. E justamente trabalhando aquilo que falei que nós recebemos em 1900, esse saque contra o futuro, que é a tônica, as 7 tônicas evolutivas, que nós vamos desde o chakra, você falou a respeito do Muladhara, você falou a respeito do chakra raiz. Quando a gente fala da alquimia, nós estamos falando de todo o poder de Micael. Quando nós falamos da tônica da arte, nós estamos falando todo o poder de Gabriel. Quando nós falamos da tônica da política, Helena, vai falar de política do jeito que está, mas a política que nós falamos é uma política diferenciada. Mais à frente, quem sabe você possa deslanchar isso mais para frente nos seus programas a respeito da sinarquia, porque essa é a verdadeira política de Samael, que está ligada ao nosso chakra umbilical. Cristo veio trazer essa sinarquia. E o mundo não mereceu, acabaram crucificando ele. Pois é, mas é que tá, é o arbítrio, ele teve toda a sua corte, mas a sua corte optou por outra coisa, né? Sim. Aí quando falamos do nosso chakra cardíaco, falamos de uma tônica que é a mecânica celeste, falamos de Rafael. Rafael, por incrível que pareça, há aqueles que não sabem, mas nós estamos no corpo sideral de Rafael. O planeta Terra é o corpo sideral de Rafael. Imagina o quanto nós tripudiamos. Aquele Papa, que veio ao Brasil antes do Ratzinger, João Paulo, aquele que ele beijava o chão em todos os lugares que ele chegava. Aterrar. Nós deveríamos realmente sair beijando por aí tudo, porque isso aqui é o grande corpo sideral de Eu costumo uma dizer para as baita pessoas, potência. Helena, é um ensinamento da eubiose, Deus é uno, se transforma em pai e mãe, e em trino, pai, mãe, filho, Sim. ou pai, filho, Espírito Santo, de acordo com as espiritualidades. Depois ele se transforma em 7. São os 7 autogerados, Sim. que são a maior hierarquia que existe, Sim. que são os anjos do Senhor. Depois de 7, vem 7, vira 49, 49 vezes 7, eu acho que é 343, vezes 7 dá 2000 e Sim. tal, e vai até chegar na gente, que somos centelhas divinas. Sim, sim. O nosso corpo causal, que é pertinente aqui a essa parte que nós falamos, né? Porque nós somos, como você disse, né? Nós somos unos em essência, trinos em manifestação e cétuplos em evolução. E cétuplo em relação a tudo isso que você disse. Mas aí, só seguindo aquele raciocínio, né? Quando nós chegamos aqui no chakra laríngeo, que você também falou, eu achei o máximo o programa de vocês, assim, e vou ser fã aí de carteirinha, porque você fala do Kriya Shakti. E Kriya Shakti tem tudo a ver com o trabalho que a Shakti faz, porque Shakti quer dizer o lado feminino de todas essas forças que nós estamos falando, e Kriya Shakti é um dos poderes que as 7 tônicas têm. Então, quando nós falamos, por exemplo, de Saquiel, nós estamos falando do chakra laríngeo, que é o Vishuddha. O poder do Vishuddha é o poder da palavra. E veja só, eu acho maravilhoso o poder da tônica da segunda-feira, porque existe um preceito para cada dia. Sim. A tônica da segunda-feira é falar o que é útil, necessário e verdadeiro. Quem de nós consegue, na vigilância dos sentidos, falar o que é útil, necessário e verdadeiro? Difícil. Mas esse é o trabalho. Então, isso eu acho que é esse burilá legal. Aí vem o Ajna. O Ajna está ligado a Anael, mas está ligado àquele que é a estrela da manhã.
A gente vai fazendo a iniciação do professor Henrique José de Souza, ela faz um desmonte em várias coisas que a gente aprendeu lá atrás, dogmatizado, né, pela religião dogmática e não pela religião do religare. E aí chegamos a Cassiel, que é no Sahasrara. No Sahasrara está toda a tônica do trabalho da Shakti Nova Era, porque a medicina teúrgica é aquela medicina que te cura, não posso nem falar em cura, mas que a pessoa se autocura. Por quê? Porque ela vai em busca de si mesma. Então, veja e tudo isso é bonito quando a gente fala da Nova Era nessa tônica. Você sabe uma coisa? Você sabe como é que eu achei a cura prânica, que eu estou há 20 anos? Eu lendo uma carta revelação do professor Henrique José de Souza dizendo para cada discípulo procurar algo relativo a magnetismo. Ele falava em Alphonse Bouet e tudo do magnetismo lá da França, aquela coisa toda, porque ele naquela época nem existia. Quando ele se foi, em 1963, não tinha essas técnicas, né? Não. E esses mestres vieram, né? O Sui, o mestre Showa. Então eu fui atrás, marquei cursos de outras técnicas e furou. Aí eu achei um livro de cura prânica num sebo de livros usados. Levei aquilo para casa, li, gostei, procurei um curso e estou aí até hoje. E eu acredito que seja realmente, são esses que vêm e que ficam como sucessores, né, para deixar e traduzir as boas novas. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muitos mestres que passaram. Você veja só o mestre da cura prânica, veja Masaharu Taniguchi, tantos outros mestres. Do Seisho no Ye. Então é tudo fantástico. muito. Ali quando ele fala, reconciliai-vos com todas as pessoas, coisas e fatos. Está ligado ao amor, está ligado ao perdão. Se você assim não o fizer... Eu indico para várias pessoas fazer aquelas filipetas lá do Seisho no Ye, né? Para anjinhos, para alma de... Para a família, você bota os sobrenomes. Eles ficam orando pelas pessoas 6 vezes por dia durante um ano. Eles trazem para uma catedral aqui em São Paulo, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas eu indico muito para as pessoas. Sabe o que eu fico feliz, Marco? É que tem muita gente sendo startada. Você sendo startada em começar essa sequência de programas, que, nossa, tenha um caminho assim muito maravilhoso. Muitas pessoas, a gente lá, né, começando ali de uma forma eu quero com relação... que você fale um pouco do Shakti, né? Nova Era aí, porque vocês inauguraram em Brasília também. Isso. Então, nós começamos a Shakti Nova Era em São Lourenço, Minas Gerais, onde fica a sede, né, que é um dos nossos templos principais, que é o templo ligado ao Pai. Na antiga Praça da Vitória, que hoje é Praça Helena. Dona Helena Jefferson de Souza. Porque nós temos 3 templos, né, em São Lourenço, em Nova Chavantina, em Itaparica. Como você disse, na condição pai, mãe e filho. Tripartidação São Lourenço como pai, Itaparica como mãe, Chavantina como filho. Mas a Shakti Nova Era, ela surgiu em São Lourenço, Minas Gerais, por quê? Porque dali é todo o movimento como capital espiritual do mundo para nós, e a gente vai aos poucos mostrando que realmente assim o é. Quem não conhece São Lourenço, eu convido é um lugar paradisíaco, no sentido do Parque das Águas, as cidades adjacentes, ou seja, Minas Gerais, eu sou de São Paulo, mas... O céu é diferente lá. O céu é diferente. O céu é diferente. As águas curativas. São 7 fontes de água. É fantástico, é fantástico. Então, as cidades adjacentes. E essas tônicas que eu falei ainda agora, em relação aos nossos chakras, nós aprendemos na Sociedade Brasileira de Obiose, que a Terra, ela tem os seus chakras, ela pulsa, sim, e tal qual como nós, desse micro do macro, nós somos um facsímile de tudo isso. Sim. Então, o nosso chakra raiz está ligado a um chakra, a um posto representativo, a um chakra da Terra, que se situa em Machu Picchu. Lena, o professor falava uma coisa que eu acho muito interessante. Ele dizia que cada um de nós está ligado a uma estrela. Sim, eu acho Quando você evolui, essa estrela se apaga no céu. Continua iluminada lá, porque ela está anos-luz, até ela se apagar nessa vinda, né, de luz para a Terra. Marco, eu tenho assim experiências maravilhosas falar em relação a esses corpos celestes, né? Nós falamos a respeito da constelação do Cruzeiro do Sul, que nós falamos de 2 constelações principais em relação a todo o nosso movimento. A constelação do Cruzeiro do Sul é que sai a pirâmide dali. Isso. Então, a constelação do Cruzeiro do Sul como Ziat e a constelação de Órion como a constelação Zainat. Então, quando nós falamos aqui, eu não vou entrar em pormenores... Órion é o que tem a estrela Sirius. Isso.
Em verdade é assim, ela tem as As Três Três Marias, Marias. Sírios como um corpo sideral do que nós chamamos o próprio Cavaleiro das É um Idades, sol. e Canopus é o corpo sideral de Maitreya. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu costumo levantar às 3 horas da manhã, para quando está muito estrelado lá em Minas, eu ficar olhando as conjunções e ver tudo Bacana. direitinho. É pontual, é fantástico isso. E certa vez nós temos uma comemoração muito bonita, né, que a gente faz em junho, no dia 24 de junho, que por Eu sinal sempre vou na todos fogueira. comemoram a fogueira de João Batista. E um dia eu estava fazendo, né, nós temos lá um procedimento, e em dado momento, as 4 estrelas do Cruzeiro do Sul, elas abriram um facho vindo para a Terra. Bom, eu sempre olho e fico Tem a assim... quinta lá também, que é a A ponta quinta, da pirâmide. que nós conhecemos como Magalhães, mas em verdade é o que nós chamamos de Ardhanarishta Kumara, que é esse próprio quinta informação, Sim. que é todo esse Na movimento de realidade, Maitreya. o Cruzeiro do Sul tem 54 Sim, estrelas. e sem contar o saco de carvão, que era aquele que ficava, né? Mas isso também é uma outra história. E eu olhando para o céu e vendo aquilo lá, eu falei, né? Algumas pessoas, falei para poucas pessoas, porque poderiam achar que eu estava ficando doida. Mas em verdade isso aconteceu mesmo. E aí, em dado momento, aquilo voltou. Isso aconteceu comigo depois uma vez também em Israel. Eu estava ali e já ligado à constelação de Órion. E que é a constelação da existe... sexta raça, do futuro. E você veja que para os adventistas, por exemplo, a Ellen Wright, ela fala a respeito da constelação de Órion, e ela fala de Betelgeuse como realmente o portal de Deus, por onde ele voltará. Cada um tem uma conotação, mas veja que nós estamos ligados a aquilo que já está sendo aventado. Então, tudo isso vai chegando. Chega um pouco para você, chega um pouco... Você falou de consciência. Nós tivemos um movimento, por exemplo, aquela nossa Semana de Arte. Aquilo foi um movimento avatárico. Sim. Então, veja que todas essas forças estão aí para quem quiser vê-las, para quem quiser acessá-las, para quem quiser tê-las próximas. E eu acredito que você esteja dando aí uma grande contribuição com tudo isso. Eu quero que isso seja um passo importante para as pessoas entrarem nesse assunto, né? Nessa vibe, como eles falam hoje, né? Mas é isso, Lena. Então... Você sabe, Marco, eu tive uma grande honra de trabalhar, de ter o programa na Rádio Mundial à época, em que o professor Ademar Ramos, que foi um grande arauto da eubiose, né? E hoje quem está na Mundial é o Newton Schultz. Newton Schultz, nós tivemos o primeiro programa com o Newton Schultz na Rádio Mundial, foi comigo às 7 horas da manhã, a gente chegava lá às 7 horas da manhã, Caminhos da Consciência. Seu marido, Sérgio, toca no conjunto dele de rock. Também, Sérgio né? é baixista, ele é guitarrista. Quinto Dia e aquela coisa toda. Então, o que eu vejo... Eu sempre me acerquei de pessoas maravilhosas que abrem caminho para, de alguma forma, eu poder expor um pouquinho que eu sei, mas que com o coração a gente vai fazendo, né, o trabalho, que é de abelhinha, né? É isso de aí. abelhinha. Então, eu agradeço muito a você a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a sua presença aqui. Deixo assim... aberto o convite para quem quiser ir a São Lourenço, né? Se você me permitir, eu vou até deixar o meu telefone. Claro. E a pessoa que quiser, vá lá conhecer o Espaço Shakti. Perfeito. E veja, Marco, o que lá, o que mais diferencia é que nós, se você é um terapeuta, se você quiser trabalhar conosco, mesmo não sendo da eubiose, você pode. Por quê? Porque lá nós trabalhamos isso, é o amor, é unir, é uma família, é família Maitreya. Família Maitreya não existe mais. E qual é seu telefone? É 11 97 367 7969. Por que eu estou dando o meu telefone? Por que é 11? Eu estou falando de um espaço de Minas. Você que faz a produção toda. Porque eu estou em todos os lugares, então. Sim, é verdade. E quem quiser, eu convido realmente a ir, conhecer. E em relação à eubiose, veja que nós temos em cada lugar, em São Paulo... Tem um site, eubiose.org. Quem quiser conhecer um pouco mais, é só ir lá. Sim. É muito interessante. Eu mesma, por exemplo, eu sou instrutora do departamento de Santana, da eubiose, e agora, recente, vai começar o curso... Eu te conheci na Moca, depois na Lacerda, depois já, em Santana. Já peregrinei. Por quê? Porque a gente tem que estar onde precisa, a gente tem que estar onde... Né? Então, essa é a minha intenção, é estar sempre aonde chamar e que seja bom para falar alguma coisa positiva. Só agradeço. Eu vou terminar falando do QR Code da gente, que fica sempre na parte direita da tela. Quem quiser ajudar o Centro Cultural lá da comunidade Novo Palmares, em Vargem Pequena, com qualquer valor,
nós vamos erigir um centro cultural lá para ajudar toda a comunidade. Lena, muito obrigado. Obrigada a você, muito obrigada a todos. Obrigada, muito obrigada. Atma Namastê.